Sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Caroline Heinrich Boltolini, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma cientista defensora das questões ambientais. Mulheres na ciência que começam o matriarcado. A professora Caroline possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Biologia Comparada pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, com experiência na área de botânica, com ênfase em anatomia vegetal. Seja muito bem-vinda, professora Caroline. Obrigada, Gisele. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse projeto tão bonito. Eu reconheço assim, esse momento, quando eu recebi esse convite, de uma oportunidade de reflexão, como se fosse uma fotografia, né, desse momento da minha trajetória. E o que eu responder hoje, eu ressalto que pode mudar. Obrigada, professora Caroline. Realmente, é esse momento da nossa vida que nós estamos retratando aqui, mostrando e contando, né? Então, tudo pode mudar, né? E que bom que mude. Que bom que a gente consiga sempre estar mudando, sempre estar inovando e crescendo com as oportunidades da vida. Muito obrigada. Professora Caroline, o que fez o teu olho brilhar para estudar ciências biológicas? Sobre a escolha de ciências biológicas, eu acredito que esteja relacionado com questões da infância. Eu morava na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, na zona rural. Então, era um contato bem grande com todos esses elementos, né? Árvores, animais, os potreiros, pastos, né? Então, eu tive uma infância bem rica, bem feliz, subi muito em árvore, me diverti muito. Mas também a minha família sempre valorizou muito o estudo, né, a educação. Os meus pais eram, né, professores do estado de Santa Catarina e hoje são aposentados. Então a gente em casa sempre teve acesso à leitura, né, incentivo na escola. Então eu acredito assim que esse mix, né, me fez optar na hora da escolha da carreira, né, por ciências biológicas, mas ressalto que não foi fácil. Eu acho assim um momento bem delicado, esse momento da escolha profissional. Realmente nós somos muito jovens, né, na nossa sociedade nesse momento da escolha. Tive dúvidas, né? Tinham outras áreas que me chamavam a atenção, mas eu acho assim que eu fui bem feliz, acertei, né, naquele momento. Sou bem feliz com essa minha profissão, professora e bióloga. Ai, que legal. Os teus dois pais são professores, de que área que eles são? A minha mãe é matemática, da área de matemática, é ensino fundamental e médio que ela lecionava, né? No fim da carreira, ela estava mais com EJAs, né? O ensino de jovens e adultos. E o meu pai na educação física, no ensino fundamental. Ótimos exemplos, então, de casa, né? E essa questão também, né, de estar em contato com a natureza, com certeza te auxiliou bastante na escolha do curso de Ciências Biológicas. E durante a tua graduação, tu teve alguma dúvida, assim, de repente, como tu tinha esse exemplo forte na área da matemática ou da educação física, tu teve alguma dúvida? Não é bem o que eu quero, já que tinha outras áreas também que eram do teu interesse? Não, Gisele, eu não tinha dúvidas, eu tinha certeza. Eu acho que esse é o maior perigo ainda. Eu tinha certeza que eu estava no local certo, vivendo o que eu tinha para viver. Inclusive, daí me formei, né, com esse sentimento. Mas depois, com a entrada no mundo profissional, eu ampliei meu olhar e vi que existe muito mais do que só a biologia, né? Então, ali eu senti falta eu tinha à disposição tantas cadeiras, né, tantos componentes curriculares interessantes para cursar como aluna especial, e eu me dediquei muito para a biologia em si, né? E hoje, vamos dizer que se eu pudesse viver novamente aquele momento, eu teria explorado
outras possibilidades, não mudada da biologia, mas ampliado o meu olhar. Que legal, Carol. Até porque, por exemplo, uma das tuas grandes defesas hoje são as questões ambientais. E dentro das questões ambientais, ela se faz muito interdisciplinar, né? Então, a gente consegue ter essa noção de outras áreas do conhecimento que seria importante para isso. Mas, com certeza, a gente está sempre em constante aprendizagem, sempre estudando, né? E isso faz parte também do processo. E em que momento dessa tua trajetória, ainda na graduação, tu optou por te especializar na área da botânica? Na minha trajetória acadêmica, eu tive professores excelentes na área de botânica, que eu admiro muito, né? Guardo com muito carinho, assim, ter tido contato com eles. Não vou citar nomes porque são muitos, né? Mas no início eu já tinha predileção pela área por uma questão assim até de familiar, né, da minha avó ter flores ornamentais. A minha mãe também gosta muito de cultivar, né? Então eu acabei também indo por esse viés assim na escolha. Mas o contato com esses professores foi fundamental. E também no início da minha formação, quando eu estava lá na Universidade Federal de Santa Catarina, um dos primeiros projetos que eu participei foi do projeto de extensão tutorial, o PET, do curso de Ciências Biológicas. E naquele modelo, uma das atividades era integrar a um laboratório da universidade. Então, eu já estava ali pela segunda fase, né? Era bem no início do curso. O primeiro departamento que eu fui buscar esse estágio foi na botânica, onde uma professora muito querida, né, que inclusive foi a minha professora orientadora de TCC, a professora Marisa Santos, e professora também de orientação na dissertação, ela me recebeu, né, no Laboratório de Anatomia Vegetal da UFSC, e ali eu iniciei, né, os estudos e fiquei por anos, né, trabalhando nesse laboratório. Então foi assim, né, que foram se definindo essas especializações. Ai, que legal, que legal. Tu sabe que eu me lembro, pensando na entrevista e analisando a tua trajetória, olhando o teu currículo, eu me lembrei da minha professora de botânica quando eu estava na graduação. E era tão lindo, né, que eu sei que é um movimento também que tu fazes na tua sala de aula. A maneira como ela trabalhava, e que não é um conteúdo fácil, né, que não é uma coisa tão simples, tem as suas particularidades, a questão da botânica, termos, né, que eu me Muita lembro nomenclatura específica, uma nomenclatura bem exatamente, falou por isso mesmo, uma nomenclatura específica, mas ela tornava aquelas aulas tão gostosas, tanto é que eu me lembrei do dia que nós tínhamos aula, que era na quinta-feira. Meu Deus, que memória! Sim, eu me lembrei porque a quinta-feira era um dia muito alegre, porque a gente ia ter aula com a professora Lúcia. Que coisa, né? E as boas lembranças, os bons professores, né, que passam na nossa vida, eu acho que isso é bem... contribui bastante, né, para nossa formação e até para nós mesmos enquanto professora. E quais foram os obstáculos que tu sofreu ou que tu passou? Tu teve algum obstáculo, alguma dificuldade durante a tua graduação? Olha, em relação a obstáculos, o que eu destaco, assim, que eu acho que foi o mais difícil de lidar durante a graduação, durante a formação de mestrado, doutorado e até mesmo agora, né, na atuação profissional aqui em Realeza, é a distância do núcleo familiar. Então, desde os 18 anos, né, quando eu saí de casa para estudar, eu acabei me afastando, né, de avós, tias, pai, mãe, irmão. Então, isso sempre fez muita falta, continua me fazendo falta, né? Agora, com as tecnologias, a gente consegue se aproximar, né? Conversar. No início da graduação não era tão acessível assim, então era bem mais raro esses momentos, né? Então, acho que é isso mesmo. Claro que a gente tem dificuldades, né, na graduação em si, em relação ao estudo, a esses fatores, mas para mim o maior é lidar com a distância da família mesmo. Com certeza, né? A distância familiar faz a diferença, ainda mais hoje, tu sendo mãe. E eu tá com quantos anos? Ian tá com quase 3 anos. Hoje não, na verdade vai faltar semana que vem. Semana que vem ele faz 3 anos, tá?
Então, ele está com 3 anos. Nossa, que legal. E realmente faz falta, a gente sente falta da família, né? Eu também estou longe da minha. Sim, essa questão da família é sempre um apoio, né, emocional para a gente, é fundamental. E principalmente depois de ter filho, é bom, né, ter apoio, assim, até por questões práticas mesmo, né? E a saudade, né? O convívio, não temos convívio, né? Mas o amor existe, muito. Sim, sim, com certeza. E, Carol, hoje nós estamos, né, passando pelo ensino remoto, que tem feito com que a gente se remodelasse enquanto professor em sala de aula. Como está sendo a tua organização familiar, né? Com o Ian, com o teu marido, enfim, como tu está conseguindo te organizar, principalmente no momento que tu está longe da família. E a gente sabe que nesses momentos também a família, né, colabora muito com a gente. Como é que tu está te organizando? Para definir em poucas palavras, loucura total. Nós estamos assim com o Ian em casa, né, sem ir para a escola. E o meu marido, o Cereto, né, que é biólogo também na universidade aqui em Realeza, ele está em doutoramento, então ele tem disciplinas, né, tem as atividades dele. E eu tenho as aulas, pesquisa, extensão, projetos, né? São muitas atividades. Então é um malabarismo. Só que eu entendo também que tem um lado bem positivo dessa proximidade, né, de mais troca, né, desenvolvimento da criança, mas me preocupa, né, essa questão dele ele não estar convivendo com outras crianças, né, que a gente sabe que é bem importante, que é uma fase agora que ele está com desenvolvimento cerebral a toda ali, então é incógnita, não sei, a gente não sabe como é que tudo isso vai se refletir nas crianças, né. Eu entendo também que nós, servidores, né, da UFES, nós tivemos o privilégio de conseguir passar boa parte, né, dessa pandemia em trabalho remoto. E isso não tem preço, porque quantas pessoas tiveram que se expor, né, por questões profissionais e não tiveram nem essa oportunidade, né? Então eu sou muito grata ainda dentro desse contexto. Adorei a tua denominação, uma loucura. E com Total. certeza não é total, e não é só para ti, é para todo mundo, inclusive, né, Ai, para quem tem filhos, porque a gente tem que organizar a nossa vida, as nossas aulas, né, todo o nosso dia, né, com a criança o tempo inteiro conosco, não é fácil. É muito bom, porque a gente está tendo, como tu mesmo falou, que eu acho que é uma das oportunidades que a gente tem enquanto profissionais, né, de estar em casa, não estar se colocando em risco, não só nós, mas os nossos alunos também. bem Trouxe lembrada. esse outro lado da gente poder ter um convívio maior familiar, que na nossa rotina, né? Deixa eu ir na escola, será que vai para o trabalho? No mesmo local, mas cada um num espaço diferente. E aí sempre aquela correria, aquele agito, e às vezes assim, chega de noite em casa, né? Cansados, enfim, seja lá como for. É uma rotina diferente do que a gente está convivendo. Está sendo uma oportunidade única para nós, em crescimento e conhecimento familiar e si próprio. Eu percebi assim que se for, eu fiquei refletindo, né? Eu acho que de aprendizado maior é ter paciência, paciência, paciência. Às vezes falta, Falta muito. às vezes falta. Porque é o dia inteiro, né? É o dia inteiro. É, Claro, nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, obviamente, mas é o dia inteiro. E aí não é por ser o dia inteiro, é que cada um tem a sua necessidade, seja pessoal ou profissional. E tem o filho, eu vejo em casa que eles, coitados, né? Eles querem atenção. E aí a gente conseguir também fazer com que eles entendam, ah, não, agora a mamãe tem que dar aula, agora a mamãe vai, né, para uma reunião, papai, enfim, seja lá como for, não é fácil. ele realmente não entende. Fica na porta batendo, mamãe, mamãe. Mas é aprendizado, né? Mas assim, uma das coisas que eu sinto que talvez outras pessoas também possam compartilhar é a dificuldade que a gente tem de planejar o nosso futuro, né? Porque agora a gente está todo muito instável. Então a gente nem isso não consegue, né? Não consegue pensar como vai ser e qual é a melhor forma de ser. Então, acho que lidar com esse mistério, com essa insegurança faz parte também. Carol, também no teu mestrado e doutorado, tu também estudou botânica, né? Mais a fundo.
Quais foram as dificuldades? É claro, além dessa questão familiar, mas assim, em termos do curso, do desenvolvimento do curso enquanto profissional e cientista. Quais foram as dificuldades que tu teve ao longo desses 2 momentos da tua vida? No doutorado, principalmente, porque foi uma formação que eu fiz, inicialmente eu estava trabalhando já na universidade, e o mestrado e a formação, então eu não precisei trabalhar, né, ao mesmo tempo. E realmente era bem exaustivo, né, cumprir com as atividades docentes, viajar 8 horas até Maringá, fazer estudo lá. Então eu, nesse tempo, eu refleti muito sobre os nossos alunos, né, que têm a dupla jornada de trabalho e estudo, e como isso é exaustivo, né, é bem pesado. E em relação à questão mais científica, né, atualmente na botânica, cada vez mais o nível de exigência das publicações vem aumentando, então está bem difícil para alunos que saem do mestrado e doutorado, por exemplo, conseguirem uma publicação em Qualizar. Na minha área, por exemplo, na anatomia vegetal, nós precisamos, se vamos falar de espécies, de plantas, às vezes precisamos analisar muitas espécies, e isso precisaria de tempo, e um tempo que é reduzido. Ou trabalhamos em parcerias, então, às vezes eu vejo alguns alunos saindo de pós-graduação nessa minha área com um sentimento de frustração, né? Quando mandam seu artigo e vem o artigo rejeitado. Mas faz parte também do desenvolvimento da ciência, né? Com certeza, Carol. Infelizmente, eu acho que cada vez mais as revistas, né, elas têm exigido mais das publicações. É claro que é um processo natural, como mesmo tu falou, né? Isso faz parte, a ciência está evoluindo, os estudos estão evoluindo. O nível de exigência, eu acho que tem prejudicado muito, não só você, tu da área da botânica, os colegas, né, as pessoas da área da botânica, mas como em outras áreas também. E o sistema nos obriga, que eu acho que é o que é mais doloroso, né? Porque, por exemplo, tu vai concorrer a uma bolsa. Primeira coisa que pergunta lá é produção. Uhum. Então, assim, não existe uma análise quando se abre um edital, por exemplo, não existe uma análise para pensar, bom, a área da botânica tem a sua especificidade, a área da química, no meu caso, né, dos polímeros, tem outra especificidade. Cada área tem uma especificidade. Isso não é avaliado, é todo mundo no mesmo pacote. Isso que tu fala, eu acho que é bem importante, essa questão da produção. Então, às vezes o sistema nos obriga a produzir e nós não temos condições de produzir, porque às vezes a gente não tem condições em termos de laboratório, de materiais, e também pelo nível de exigência das agências, né? Então, Isso. acho que é bem importante esse ponto que tu colocas, bem legal. Eu gostei da tua síntese e eu tenho esse conhecimento nessa área de atuação, né? Eu vejo diferenças, assim, eu ressaltei isso porque eu vejo outras áreas que não são tão exigentes nesse sentido. Realmente, eu acho que é importante, pelo menos minha forma de pensar, né? Que quanto mais a gente reflete sobre essas diferenças, mais próximo de uma igualdade, né, a gente pode chegar, né, de comparação entre as áreas. Então já avançamos muito, né, em comparações de áreas, assim, mas dentro da própria grande área, assim, ainda falta a gente avançar, com certeza. Sim, com certeza, o avanço, a gente precisa avançar, a gente precisa refletir, a gente precisa problematizar e externizar isso, entendeu? Para que chegue aos ouvidos de um conjunto de pessoas, principalmente essas pessoas que administram, né, essas plataformas, enfim, né, esses órgãos de fomento. Porque realmente hoje é muito difícil tu conseguir publicar, é muito difícil tu conseguir fazer um trabalho de qualidade por falta de fomento, né? Não é por falta de desejo nosso de fazer, não, a gente às vezes não tem condições. Porque quando abre uma janela para que a gente possa ter algum recurso para desenvolver a nossa pesquisa, aí vem essa questão do currículo Lattes. Né? E é uma das coisas que eu não canso de falar aqui. O Lattes, e isso todas as mulheres que eu já entrevistei, a gente consegue observar, não mostra quem somos de verdade, né? Tem só pontuado, mas é muito mais além. Eu acho que todas nós, cientistas, somos muito mais além do que está ali no Lattes. Mas isso, A vida infelizmente,
Perdão? A vida não cabe no látis, que é a frase. Vida não, né? Cabe no látis. Não cabe no látis. E não diz o que somos enquanto profissionais, enquanto pessoa, e a nossa potencialidade. Então, eu acho que isso que também é uma coisa que a gente tem que ressaltar, a potencialidade que todas nós temos, que o Lattes não coloca. Mas o sistema faz isso. Então, a gente precisa falar. Eu acho que a gente tem que falar em algum momento essas ondas, né, desses nossos pensamentos, assim, vai chegar em alguma mente e talvez mude um pouco essa realidade. Hoje nós já temos um avanço, coisa que no início, quando eu comecei o projeto das mulheres na ciência, não se tinha. Então, hoje, né, as agências estão valorizando o espaço em que a mãe teve bebê, para não computar, Sim. porque geralmente era computado, imagina, 1 ano sem produção, 1 ano e meio, 2 anos, enfim. Sim. O processo de ser mãe é mãe, sabe, né? Muda toda a nossa rotina. Eu vivi na pele essa situação, inclusive porque faz assim, então, se ele tem 3 anos, meu filho, para começar a voltar à produção, acho que foi agora que eu comecei a inserir novamente coisas no Lattes, tá? Ficou parado. Mas é um processo, acho que a luta, principalmente não só da botânica, como de outras áreas que enfrentam isso, ela se faz importante, a gente está discutindo e está problematizando, sim, bastante. E na botânica, Carol, assim, cada área, na biologia são inúmeras áreas, eu não sei nem dizer quantas áreas tem, né? Não sei se a gente consegue diminuir. Nem eu. A respeito disso. Mas, assim, na botânica em especial, como é que é a tua pesquisa? Como é que é o teu mundo cientista? Aonde ele acontece? Conta um pouquinho para nós aqui. Como é mais ou menos a metodologia, né, de pesquisa que eu acabei trabalhando durante a minha formação? Dentro da anatomia vegetal, tudo começa com a escolha do problema, né, o ponto de investigação, mas quando a gente fala de anatomia vegetal, vocês precisam compreender que estamos falando de células, né, nível de tecido, célula vegetal. Então, isso pode responder diversas questões de alterações ambientais, né, comparações, com intuito de responder alguma questão agronômica, mas na minha formação eu voltei mais para a biologia dos organismos em si, e tudo começava com a coleta do vegetal, né, ou vegetais escolhidos em campo. Então é uma parte que eu sempre gostei muito, de ir no ambiente onde ele está. Por exemplo, no doutorado, o meu doutorado foi nos parques, eu acabei fazendo coletas no Parque de Vila Velha, Parque Estadual do Guartelá, naquela região. Então, a coleta era um momento, assim, muito especial. Depois disso, precisa ser feita a identificação correta, né? Reconhecer se aquele vegetal é aquele mesmo, e procedimentos depois de análise são todos feitos em laboratório. Então, nós vamos para o laboratório, fixamos material com substâncias específicas, depois nós vamos emblocar esse material para realizar cortes, corar, fazer lâminas e observar essas lâminas no microscópio. E a partir dessa análise do microscópio é que são geradas as informações de como são essas células, como é parede celular, né? Como tirar medidas, né, dessas estruturas. Então, é comum também ter um aprofundamento na microscopia, observação microscopia de luz, ou microscopia eletrônica de varredura, ou transmissão, aumentando assim, né, as informações obtidas. E conforme o avançar aí da pandemia, acabou que as minhas pesquisas estão agora sendo direcionadas para um outro olhar, né? Eu estou, como faz mais de 10 anos que eu trabalho na docência dos componentes curriculares que envolvem botânica, então o meu projeto de pesquisa atual, ele envolve refletir sobre o ensino de botânica e aspectos também relacionados sobre ensino de botânica e a educação ambiental, que são projetos e atividades que nós conseguimos tranquilamente desenvolver de modo virtual, né? Bem interessante essa forma, né?
falou muito bem a metodologia de trabalho. Eu acho que é bem interessante, porque é uma outra área, né? Eu confesso que eu trabalho já com curso, trabalho, né, com curso de biologia, ministrando aula de química, e a gente tenta fazer algumas relações sempre que possível, né? Então, eu sou muito encantada pela biologia por si só, até pela minha própria formação. Mas é bem interessante, assim, a forma como tu descreveu, né? Conhecer o ambiente que tu vai tirar aquele ser vivo, né? Então, trazer para o laboratório, fazer esse tipo de análise, eu acho que é bem interessante. E além desse projeto que tu está fazendo hoje, coordenou e coordena vários projetos, né? Tanto de ensino, pesquisa e extensão, além das orientações de TCC. Conta para nós sobre alguns desses projetos e a importância, né, desses trabalhos na vida acadêmica dos nossos discentes. Esse projeto de pesquisa que eu estava falando, ele é intitulado Ensino de Botânica e Educação Ambiental. E ele é um projeto guarda-chuva. Então, agora, os subprojetos, eles estão bem relacionados às orientações de trabalhos de conclusão de curso. Então, eu tenho diversos orientandos trabalhando com essa temática. Ou relações, assim, por exemplo, de como se apresentam nos artigos de botânica, sobre ensino de botânica, no caso, né, as questões ambientais ali dentro, né, como a educação ambiental se apresenta. E outro trabalho, mais um exemplo, assim, né, de pesquisa, ele está em construção, né, mas nesse momento ele está aguardando o parecer ali do Comitê de Ética, que é a Daniela, né, e eu vamos buscar pesquisar as percepções, né, ambientais dos consumidores da feira de produtores aqui de Realeza. Então, nisso a gente vai querer avaliar, será que existe, né, uma maior percepção já para essas pessoas que escolhem serem consumidoras, né, da feira, entendendo já a importância, né, de um local como a feira do produtor, que diminui, assim, a distância, né, entre quem produz e quem consome, e outros diversos aspectos, né, importantes. Então, as pesquisas estão indo nesse sentido. Outros projetos, eu tenho colaborado, né? Eu tenho colaborado com projetos de extensão, ministrando cursos. Então, foi um grande aprendizado agora na pandemia, por exemplo, ministrar um curso via Universidade Federal de Santa Catarina, que se chamou, né, porque já foi concluído, Tecendo a Maturidade, Memórias Afetivas no Artesanato da Vida. Então, o foco desse projeto foi trabalhar com pessoas acima de 50 anos. E era um projeto online, com aulas síncronas e assíncronas, para trabalhar tanto as manualidades, né, quanto os resgates, que essas manualidades, crochê, tricô, costura, elas trazem, né, para nós, no contato com elas, e também questões, acaba, né, passando a questão ambiental, onde a gente trabalha essas relações de reaproveitamento de tecidos, de materiais, né, e faz esse olhar para dentro do artesanato. Então, esse projeto foi bem enriquecedor, porque foi um desafio, a modalidade, né, online, assim, virtual. Também outros projetos de extensão que têm me realizado bastante são participar de cursos, ministrar cursos de formação continuada de professores, principalmente relacionado ao projeto de extensão da fronteira, né, coordenado pela professora Ana Carolina. Eu ministrei 2 módulos, né, durante a pandemia, e ainda tem outros módulos no futuro aí para nós trabalharmos. Então, eu achei muito produtivo, muito interessante, gostei bastante da experiência e pretendo inserir mais esse tipo de trabalho aí na minha vivência profissional aqui na UFES. Ai, que legal! Grandes experiências e diferentes experiências, né? Eu não participei
Embora eu seja quase uma senhora de 50 anos, eu não participei. Eu tô aqui, ó. Eu era acima de 50 anos, eu vi ali como é que é a divulgação, né? Eu digo, nossa, ainda falta um tempo para fechar 50. Mas, é claro, eu achei muito interessante, eu acho que é um processo assim, de renovação, principalmente, né, não só para ti, que participou desse processo, eu acho que a professora Cris também participou, né, como... Professora Cristiane de Quadros e a professora Suzy, que é de Bauru, né? Então é legal esses trabalhos porque a gente conseguiu unir pessoas que estão distantes, tanto na questão docente, né? De equipe docente, quanto os alunos, que tínhamos alunos de Salvador, de São Paulo, de Brasil inteiro, né? O foco no fim, por uma questão histórica, né? Acabam sendo mulheres, né? Mas era aberto para todos os gêneros. E aí foi bem interessante, assim, o trabalho, foi uma construção coletiva mesmo, foi bem legal. Que legal. E é um momento de se reconstruir, né? Porque acostumado a estar na área acadêmica, né? Que exige um outro perfil, se desafiar a trabalhar, né? Com essa questão, e lindo também o nome, né? Descendo a maturidade. Foram as artes manuais que vocês desenvolveram no projeto? Olha, tear de fios, tá? A gente trabalhou bastante com fios, macramê, trabalhamos até realizar bonecas, fazer as bonecas costuradas, né? E muitas, assim, atividades também foram sugeridas pelas próprias alunas. Então, no caminhar, as primeiras nós sugerimos, e depois elas mesmas foram buscando, né? E eu acho interessante, assim, essa participação, como eu te falei também, que quando a gente fala de educação ambiental, que hoje em dia não temos dúvidas que é muito necessário, né? Nós temos esse tipo de abordagem, e tanto em espaços formais, né, de educação, quanto espaços não formais. Então, a partir de uma outra atividade, a gente consegue trocar ideias, inserir de uma maneira mais leve, né, mais tranquila, onde não aparece que é o objetivo. Então, a pessoa, assim, está indo discutir, né, um outro tema, mas a gente acaba passando por essas questões também. Então, acho bem rico, né, mais leve. Com certeza, isso se mostra a importância da educação ambiental. Nesse sentido, como é que tu define o conceito de educação ambiental? Essa pergunta é bem importante, né? Eu acabei falando de educação ambiental sem trazer a forma com que eu entendo isso, né? E realmente uma construção, né? Na época da graduação, eu percebo, assim, agora, refletindo, né, que o meu conceito de educação ambiental era muito naturalista, conservador, né? E um pouco, assim, excluindo o ser humano das relações. E conforme eu fui amadurecendo as leituras, né, e tendo outra compreensão do mundo, eu percebi que esse talvez seja um dos principais problemas ou dificuldades, né, da gente conseguir sair da onde estamos nas questões ambientais e avançar, que é essa dicotomia entre ser humano e o ambiente. E cada vez mais tento buscar um conceito de meio ambiente globalizante, né, inserindo o ser humano como parte desse meio ambiente. Então, não tem como a gente excluir hoje da educação ambiental questões sociais, né, formas de pensar, como nós vemos o mundo, desigualdade social. Então, a gente sabe hoje já que as mudanças, as alterações ambientais, elas caminham juntas, né, com a desigualdade social. Então, atuar de uma maneira mais sistêmica, mais complexa e observando essas questões e melhorando essas questões, também é uma forma de fazer educação ambiental, enfatizar assim que dentro das correntes que existem de educação ambiental,
Claro, essas correntes são definidas por diversos autores, depende, né? Mas das leituras que eu tenho feito, a educação ambiental crítica é a que mais se aproxima do que eu entendo como uma educação ambiental transformadora, né? E então recomendo a leitura, né, de alguns livros bem interessantes. A Formação do Sujeito Ecológico, de Carvalho, por exemplo, é ótimo, né? Dezenas de outros autores, Solvé, Reigota, né? Ai, que legal. Vamos colocar esses livros aqui em tela também, para Tá. como sugestão, né, para os nossos, para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque é importante, sim, a gente problematizar e fazer discussões de educação ambiental, porque as pessoas acham que é só meio ambiente, né? O que é ecologia, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, né, questões ambientais, educação ambiental transpõe a ecologia, transpõe somente o meio ambiente, é um conjunto de fatores, né? E quanto mais consciência a gente tem que o ser humano é um animal que faz parte, que transforma, que usa, não tem como a gente se excluir, olhar para uma fotografia, né? Realmente nós temos que nos inserir nesse contexto. Outra questão que tu ressaltou agora ali, que o conceito de ecologia para a biologia, ele é bem definido, que é uma disciplina, né, que estuda a interação entre os organismos e o ambiente. Mas, como uma representação social, a ecologia acaba sendo usada como uma defesa do meio ambiente, né? Então, eu acho importante, assim, sempre que a gente vai usar a palavra meio ambiente, pensar que meio ambiente é esse, né? Porque a gente usa, mas é o meio ambiente que eu uso, é o ambiente que está lá, né? Ou eu estou realmente me inserindo nesse conceito? Perfeito, perfeito, maravilhosa definição. Acho que isso faz bem importante para nós, para que as pessoas reflitam, né? Nós todos estamos no meio dele. Quando a gente transforma nossas ideias em palavras, a gente acaba caindo nessa dicotomia e nessa separação. Então, é um exercício, né? Eu não digo as coisas aqui porque eu faço e é o exemplo. Não, é porque é o meu exercício diário de atenção ao que eu estou falando, né? Com certeza, com certeza. E, Carol, mudando um pouco aqui o foco da nossa entrevista aqui, mas enfim, eu acho que isso faz importante até porque tu é uma estudiosa das causas ambientais, do meio ambiente, enfim. Como é que hoje tu lida na tua vida com as questões ambientais, com o meio ambiente? Como é que tu te relaciona com o meio ambiente? Como é que a tua vida está inserida nisso? Hoje em dia, né, eu estou morando numa linha São Jorge, no interior de Realeza. Então, aqui realmente ainda tem bastante elementos aí, né, naturais. E eu acho também que essa minha escolha de morar nesse local tem a ver com esse resgate da infância, tá? Um local semelhante, assim, onde eu cresci, e buscar também para o meu filho proporcionar esse tipo de contato com o meio, né? Acredito, né, que a minha qualidade de vida melhorou bastante em relação aos anos que eu morei nas cidades, né? E é uma questão pessoal, né? Eu me sinto bem morando no interior, eu gosto, né, das dinâmicas. Então, eu acho que eu tenho hoje um contato assim bem próximo, né, com essa realidade. Mas também são questões bem conflituosas, porque a gente também erra, a gente também faz, às vezes acha que está tomando uma atitude, né, no cotidiano que vai beneficiar, ou não consegue fazer todas as atitudes que seriam recomendado ou ecologicamente corretas, né, quando se fala. E então tem que cuidar um pouco com essa culpabilização do indivíduo, né? Nós estamos aprendendo, melhorando, tentando, mas as ações coletivas, elas são muito importantes, né? Por exemplo, as questões políticas, quem nós escolhemos, se a pessoa que nós escolhemos para nos representar nos diversos âmbitos tem esse olhar, né,
para as questões ambientais. Então, eu ainda estou numa caminhada, entendendo essa minha relação, né, com o ambiente e buscando sempre me inserir como um serzinho, né, um serzinho humano ali que está aprendendo, né, a se relacionar e é isso. Fantástico, fantástico. Eu acho que é um processo de aprendizagem, né? Então, uma das coisas que eu estou trazendo para a minha vida é essa questão ambiental também, de estar tendo essa oportunidade de ter contato com o interior. Né? Então, assim, a parte no início foi muito conflitante. Eu digo, ai, mas tu defende agroecologia, tu defende isso, né? Tu defende tantas coisas e na prática, como colocar isso em prática? Só que também não é uma coisa do dia para a noite. E outra, trabalhar com o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, ele requer um olhar muito atento e muita dedicação. Não é uma coisa tão simples, mas é um processo de transformação. Né? E eu acho isso bem legal quando tu diz assim, não deixa de ser um resgate da minha infância, mas também das causas que eu luto hoje. Né? E, claro, morar no interior é diferente de morar numa cidade. Faltou ovo, corre ali na esquina e compra. Né? Não existe isso no interior, não é tão rápido, né? Não é inviável, obviamente, não é? Tu tem um carro, tu tem como te locomover, mas a dinâmica é outra. Mas eu acho assim, o mais importante que tu começa a valorizar coisas que na cidade tu não valorizava. Coisas como simples, né? O canto dos pássaros, as folhas, o barulho das folhas, o barulho da água ali do riozinho que está passando. Eu acho que isso, não sei, pelo menos para mim, eu volto renovada. Sempre quando eu tenho esse contato com o ambiente, isso me renova. Né? Eu acho que todas as pessoas... Gisele, que bonito, que importante isso. E, de repente, para muitas pessoas estimula, né, esse contato, assim, mas a gente consegue ter esses momentos na cidade também. Eu acho esse momento de refletir, de olhar os detalhes, né, a gente sempre encontra, né? A gente encontra em qualquer lugar. Então, eu acho muito legal esse movimento de contemplar. Sim. Com certeza, contemplação e agradecimento, né? Que eu acho assim que na cidade, eu vejo pela minha rotina, às vezes sai correndo, né? No nosso presencial, no nosso dia a dia, né? Normalmente o que é? Sai correndo, vai para a universidade, entra na sala, não sei o que, sai de uma sala, vai para outra e tal. Então, tem alguns detalhes que às vezes a gente não para, né? Então, por exemplo, o nosso campus hoje, o nosso campus está lindo, né? Totalmente arborizado, com flores, enfim. Eu acho que isso faz tão bem, assim, quando a gente chega lá, as oportunidades que eu tenho quando eu vou para o laboratório hoje, ver uma planta, uma florzinha que está nascendo ali. Então, assim, é uma coisa que eu acho que, não sei, pelo menos assim, enquanto ser humano, eu acho que se faz essa relação com o ambiente, eu acho que ela se faz importante, né? Essa questão da observação e dessa energia que surge ali, né, entre os seres, vamos dizer assim. E essa, no meu ponto de vista, essa relação, ela vem muito mesmo dessa construção de uma educação, de proporcionar para as crianças esse contato, porque a gente gosta do que nos é conhecido, né? Então, mas não é uma uniformidade, né? Não quero dizer aqui que o que é bom, o que é ruim, mas é que esse contato, ele estimula sim, né? E faz a gente olhar para essas questões, né? Com certeza. É aquilo, às vezes o que é bom para mim não é bom para ti e vice-versa, né? Eu digo assim, Não sei. Mas eu acho que essa questão com o meio ambiente, pelo menos para mim, tem me transformado, coisa que eu nunca tinha tido a oportunidade. Outra relação que eu acho bem legal de morar no interior é o diálogo com os alunos, porque muitos dos nossos alunos são do interior, têm essas realidades, né? Muitas vezes, algumas alunas precisam pedir algo relacionado ao tempo, porque tem o tempo de tirar leite da vaca, tem o tempo... dos tempos diferentes, né, que tem na zona rural, e a gente vê, então eu vejo, né, eu passo ali de carro e vejo alguém ali tirando leite, eu vejo a época da colheita, eu vejo o que está acontecendo, eu consigo dialogar num outro nível, assim, de compreensão dessas questões que eles trazem, né? Sim, com certeza, com certeza. Só faz com que a gente cresça e aprenda, né, e amadureça, enfim, se renove. E, Carol, na tua jornada enquanto docente, cientista,
quando tu é agora estando na docência, enfim, teve algum ponto marcante ao longo da tua jornada acadêmica e científica, é claro? Eu acho que o momento mais marcante da minha trajetória foi o dia da defesa do meu doutorado, lá em Maringá, e eu estava no início da gestação do Ian. Então, foi o encontro de dois momentos muito marcantes para mim e fica bem forte assim na minha memória, né? Aquele momento da defesa. Ai, que lindo, que lindo. Eu acho que é qualquer defesa, seja do É TCC, do muito. doutorado, eu acho que é um momento que a gente já falou isso com outras colegas aqui, né? É um momento que é meio que um alívio, né? Porque É um momento muito tenso, porque a gente é avaliado, né? Tem toda uma uau, expectativa, só que, por outro lado, parece que passa um filme de tudo que você fez, né? Todos os momentos bons e ruins que foram feitos até culminar naquele dia. E então, assim, não tem como não recordar, né? Quem defendeu um TCC, uma dissertação, vai lembrar daquele dia. Não esquece, não jamais. esquece. Mas eu lembro quem estava na minha sala da defesa do TCC, estava na Exato. dissertação. Quem Eu estava lembro, ali torcendo, a tensão, as eu lembro. situações que aconteceram, eu acho que seria muito bacana, né? Porque acho que faz parte da nossa construção, né? Construção enquanto Sim, pessoa, dos nossos ideais, dos objetivos de vida. Então, acho que isso aí não tem como esquecer mesmo. Eu me lembro de cada situação assim que é bem interessante. Mas é bem legal isso. Boa lembrança que tu tem. E, Carol, a área da biologia, ela é uma área composta por mais mulheres do que homens. É claro que a gente sabe que cada área, e a biologia também tem várias áreas, e dependendo da área, aí também se abre um outro leque a nível de quantitativo de homens ou mulheres. Mas, assim, de modo geral, na tua trajetória, tu sofreu algum preconceito por ser mulher? sim, Gisele. Eu sofri preconceito, mas na hora, assim, eu não tinha consciência. Eu acho que essas discussões todas, né, esse fortalecimento da mulher e dessas desconstruções atuais que estão acontecendo, elas são muito importantes, né? Eu cresci muito com tudo isso e percebo um mundo diferente nesse sentido. E o que eu vejo, assim, que algumas falas, né, que foram direcionadas para mim, elas têm um viés de preconceito contra a mulher, sim, né? Principalmente na época de formação acadêmica, né? Nos diferentes níveis de formação, eu ouvi, por exemplo, frases como: mas não vai ficar grávida agora, né? Ou nossa, eu entendo. É mais difícil para vocês, entre aspas, mulheres, né? Porque vocês têm que fazer a pesquisa, vocês têm que limpar a casa, organizar, cuidar do filho. Então é mais, né? É difícil. Então, hoje, assim, às vezes, quando eu me recordo desses episódios, eu penso, meu Deus do céu, será que isso teria sido dito para um homem? Qual que é, né, qual que é essa questão de naturalizada, né, de cuidados com a casa? Será? Para mim, assim, é uma construção social que precisa ser refletida fortemente e que ainda é um grande problema na nossa sociedade, né, que recai sobre as mulheres esse peso que deveria ser de cada um contribuindo para a sua própria vida, né? Seu próprio crescimento e contribuindo com os demais. Com certeza, Carol, com certeza. E isso é aquela coisa que a gente só se toca depois com a maturidade, né? É. Nossa! Eu sou muito do nossa, mas o meu nossa é verdadeiro, eu sempre digo isso. Porque... Não, na hora tu pensa, ai meu Deus, eu não posso engravidar mesmo, né? Porque, Sim. não, gente, Não, quem dá o ninguém me toca, direito? ninguém me Qual toca, é o já direito tem comigo. qual é o direito de interferir nas questões reprodutivas de outra pessoa? E, claro, isso vem embutido de todas as questões do que representa isso para a mulher, né? O Claro. que a gestação vai acarretar na produção científica dessa mulher. Então, eu reflito muito sobre essas questões. Sim, sim. Eu acho que se faz importante essa reflexão, até porque, por exemplo, assim,
Até enquanto cientista, a gente não se faz cientista só pela pesquisa, é uma construção humana, é um conjunto de fatores. Só vai conseguir ir para o laboratório fazer uma boa pesquisa se tu estiver feliz, se tu tiver realizado os teus sonhos, os teus desejos, seja eles quais forem. Então, ser mãe é um processo da evolução e é um desejo que, se a mulher tem, isso não vai impedir ela de continuar produzindo bem. O que pode impedir é o tempo de produção, como tu falou. Agora que eu estou conseguindo me organizar, e demora. Carol, não fica... Comigo também foi, depois que eu tive o Luiz Henrique, eu demorei muito tempo para conseguir me organizar e não ter aquele sentimento de culpa, não, porque eu deveria estar com meu filho, mas eu vou para o laboratório trabalhar. Não, são coisas diferentes, são momentos diferentes, né? Uhum. Então, é um processo assim... Essa questão me fez também de ser mãe, porque eu entendo isso bem como uma questão bem pessoal, né? É uma escolha e assim, a gente tem que desvincular essa escolha de outras questões como ser mulher, né? Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. E nessa minha escolha, né, e dessa minha vivência, eu senti que eu consegui entender um pouquinho mais os alunos e alunas que também são pais e mães, né? Apesar de ter um olhar já diferente antes de ser mãe, depois eu consegui ter uma compreensão bem maior do que é ter um cuidado com a criança, de proteger ela de perigos, né? Por que as pessoas às vezes tomavam determinadas atitudes e eu não conseguia entender agora. Agora eu já vejo diferente. Sim, sim. Ser mãe é muito bom. Eu acho que essa questão também não só os cuidados, mas aquela questão do amor incondicional, né? Então, quantos momentos já aconteceram, né? Pelo menos comigo já aconteceu, e acredito contigo e com outras mães também, ter uma situação e tu, não, a minha opção é estar com o meu filho. Eu quero estar com meu filho está doente, precisa de um cuidado, né? Requer alguma atenção. E a gente só consegue entender isso quando a gente passa por isso, como tu falou. Hoje tu consegue entender o que as tuas alunas e colegas passam, porque às vezes, ai, que horror, não dá conta. Digo, vem fazer o que eu faço, vem ser mãe, dona de casa, mulher, professora, né, limpar banheiro e assim por diante. Não é uma coisa tão simples. Mas eu não quis dizer assim que só quem é mãe. Tem pessoas que já têm essa visão do mundo, né? Eu, na minha vivência, eu precisei ser mãe para compreender melhor o outro, né? Mas tem pessoas que não precisam. E a maternidade, ela é uma construção também, né? Ela não é unânime, né? Ela não é só mar de rosas, né? São altos e baixos, bem baixos, bem baixos e altos. Então, assim, eu não romantizo tanto a questão da maternidade, tá? Mas eu me identifico com vários pontos agora vivenciando. Tá bem interessante. Cresci muito. Mas eu acho assim legal falar isso porque tem essa carga que faz parte do ser mulher, que a maternidade tem que ser um mar de rosas. E não é, né? Desde a própria amamentação, que ninguém discute, a dor que é para muitas mulheres, né? Aquele momento. Daí eu entendi. Eu olhava para aquelas imagens, né? De propagandas, as pessoas amamentando com toda aquela serenidade. Oh, meu Deus, aqui tá saindo sangue. O que é isso? Cadê aquele momento de serenidade? E então, realmente, se a amamentação é tão importante para o início do desenvolvimento do ser humano, que é o que eu acredito, né? O que os estudos mostram, a gente precisa discutir mais e expor mais e trabalhar mais, né? Essas dificuldades que vêm relacionadas a esses aspectos da maternidade. Na maternidade, com certeza. E ser docente, né? E ser mãe é um duelo que não deveria ser um duelo, né? Embora às vezes parece ser um duelo, às vezes não é, tem que andar juntos, mas às vezes assim, parece que para onde eu corro, para onde eu vou, né? O que eu faço? Mas eu acho que é um processo que vai nos construindo enquanto mulher, mas o mais importante é a sociedade entender e compreender e respeitar isso. Respeitar primeiro a nossa decisão de ser mãe, né? Ou decisão de não ser mãe, a nossa decisão como todo,
e respeitar o nosso tempo, que o tempo muda para nós mães, da forma, né, como ele percorre, da forma como a gente vai trabalhando e se desenvolvendo, enfim. E o preconceito realmente existe. Ah, não, ela é mãe, então ela não tem tempo. Eu já escutei isso de outro, isso sim, ó, o que é o amadurecimento hoje com as entrevistas, Carol, e aí a gente ouvindo os relatos começa a te dar conta do quanto o preconceito está ao teu entorno, né? Então, assim, o preconceito é forte, né? E o preconceito, ele está em todos os lugares. Eu acho que a gente precisa começar a amadurecer. A gente dá conta, sim. Pode ser um pouco mais enrolado, mas a gente dá conta, sim, porque a gente tem competência para isso, né? Não duvido, não duvide. Mas, assim, mesmo dentro dessa... Concordando, né, com a tua fala, eu coloco o contraponto também que de até 3 anos, nossa, é uma fase muito exigente, né? 2 anos, eu diria, 2 anos, né, da criança. E realmente, assim, os momentos que tu pode ter com teu filho vão ser muito bem um grande investimento. Eu acredito nisso, né? Então, claro que tem essa questão também da fase de desenvolvimento da criança, né? Que ela mesma vai querendo mais independência, liberdade, né? Não vai estar tão fusionada na mãe. Com certeza. Carol, tu tem alguma mulher, seja cientista ou não, que tenha contribuído para a tua história de vida como mulher, como mãe, como profissional, como cientista? Conta para nós. Várias. Eu vou dar um destaque aqui na resposta, né, para minha mãe, que ela sempre foi uma profissional que eu admirei muito, né? Ela sempre, como eu já tinha falado no início, ela foi professora do estado, né, escola básica em Santa Catarina. E ela sempre foi muito apaixonada pela docência, ela mostrava como desenvolver projetos diferentes dentro da matemática. E então eu acredito assim que ela foi bem importante nessa minha trajetória. Depois, né, dentro da biologia, na escolha da profissão de docente, né? E também ela contribui até hoje com dicas de sucesso dentro da docência. Eu gosto muito de trocar informações com ela, né? É sempre rico. E fora, assim, né, o exemplo de ser mãe, ser profissional, né, ter o autocuidado, né, que ela tinha com ela. Então, ela tentava, como dava, contribuir em vários setores aí da vida, né? Então, eu tenho, assim, um carinho muito grande e é muito bom ter essa referência. E fora ela, tem muitas colegas, né? Muitas colegas que eu admiro demais, colegas que eu fiz mestrado, que eu fiz doutorado, colegas de trabalho, né? Outras que já saíram aqui da instituição que eu mantenho contato até hoje. Então, são muitos nomes de mulheres maravilhosas, empoderadas, que trabalham, principalmente eu aprendi muito com aquelas que me fizeram ter esse olhar mais humano e olhar para me entender como ser humano, né? Então eu tenho muita gratidão, assim, sou muito grata por essas mulheres da minha vida. Ai, que lindo, que lindo, que lindo relato, né? A gente conseguir se compreender, né, enquanto ser humano e fazer com que a gente cresça, né? Eu acho que isso é muito, muito lindo. E que relato lindo, né? Que homenagem linda, que fala linda para tua mãe. Né? Então, assim, realmente um exemplo de mulher, de mãe, profissional. E isso é muito importante, né? Tu mesmo mencionou, tua mãe deu aula no ensino fundamental e no ensino médio. Hoje está aposentada. Mas ela é professora e nós também somos professores, somos colegas de profissão, independente se ensino fundamental, médio, universitário, as pessoas precisam quebrar isso, né? Nós somos colegas e com certeza ela tem muito a nos ensinar. Tendo surgido nessa família, né, que eu surgi, eu acompanhei muito das lutas, né, das dificuldades, questões financeiras, né, excesso de carga horária. Então, eu vivi na pele o que é ser filha e ter essas dificuldades na família relativas à questão profissional. Então, hoje, por isso que eu tenho esse olhar pela licenciatura, né, eu gosto de dar aula na licenciatura, venho gostando, né, não atuava tanto na formação
continuada de professores, mas eu vejo assim como a continuação de um ciclo, né? Uma coisa assim que vai além desse momento. Com certeza, com certeza. Isso acho que é importantíssimo. E trabalhar com a formação continuada dos professores, faz com que essa formação continuada não seja só nós estamos prestando essa formação, nós também estamos aprendendo muito. Com certeza. Até tinha uma coisa que eu ia ressaltar antes na pesquisa, numa das questões, e conforme eu fui falando, eu esqueci, que agora essa pesquisa, por exemplo, de ensino de botânica e educação ambiental, a gente tem alguns subprojetos que entrevistam professores da escola, né? Outros são comunidade em geral. Então, eu acabo aprendendo muito também e incorporando dentro dos meus componentes curriculares. Essa questão de já estar subentendido que ensinando botânica eu estou fazendo educação ambiental não corresponde à realidade. E eu ainda sinto falta de incrementar e tornar mais crítico, né, a minha própria docência. Então, eu estou nesse caminho e a pesquisa está enriquecendo, né, esses insights, assim. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Eu acho que é um processo contínuo de formação. A gente não para nunca e que bom que a gente tem a oportunidade de desenvolver projetos, estar colaborando com outros projetos e estar enriquecendo, né, a nossa formação, aprendendo. Né? Eu acho que ser professor é mais do que ensinar, é aprender, é ser humilde, é ser ético, né, é conseguir produzir sentido e significado não só para a nossa vida, mas para os nossos alunos também. Isso aí é fantástico. Carol. Valorizar as diferenças. Valorizar as diferenças. Valorizar as diferenças. As diferenças. Nossa, é tanta coisa que eu acho que esse processo modifica e o conhecimento, ele é transformador. Eu escutei esses tempos de uma aluna e a gente discutindo no seu TCC, e aí eu questionando, né, como todo professor, né, mas tem certeza que é isso que tu quer, o que tu quer, tentando construir, né, o problema de pesquisa, enfim. E aí ela traz essa referência. Professora, o conhecimento me transformou. Então, por isso que eu quero fazer esse trabalho. E isso, olha, me emocionou ali na hora, porque é uma coisa que é difícil também os alunos conseguirem enxergar isso, né? O quanto conhecimento é transformador. Né? E esse conhecimento, ele se dá pelo processo de aprendizagem, de ensinar, e a gente ter humildade de querer aprender também. Né? Não achar que a gente é as donas do conhecimento, né? Então, acho que isso é bem... Não, e também não é inato, né? E eu, por exemplo, não tinha ideia de ser professora, né, quando fiz a graduação. E foi na própria prática docente que eu me apaixonei. Carol, muito obrigada por ter participado desse momento conosco, contando a tua história, a tua trajetória acadêmica, um pouquinho da tua vida pessoal, compartilhando conosco esse momento. Gratidão por ter estado aqui conosco. Muito obrigada. Carol, qual o conselho ou dica que você daria para uma jovem que pretende seguir os passos de cientista, assim como você? Meu conselho para jovens é acreditar em si mesma e observar, se conhecer e, se possível, pesquisar e trabalhar com bastante sintonia com as coisas que você acredita, tá? Fazendo isso, muito do que a gente precisa, que é determinação, foco, vontade, disciplina, as coisas, elas acabam acontecendo, porque a gente tem esse objetivo maior. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, tá? Agradeço, muito obrigada por participar. Eu revi muitas coisas, né? Foi muito interessante. Obrigada, Gisele. Acho muito importante esse momento. E esse projeto, foi muito bom participar desse projeto. Um beijo para todos e todas. E a gente se vê por aí.